Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas de espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Gerry Almeida, um vizinho meu aqui do Rio Grande do Sul. Gerry, bem-vindo, querido. Te apresenta para a turma, porque tu é novato aqui nesse pedacinho. E vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Tá certo. Suzana, bom, primeiro é uma satisfação estar aqui contigo, né, para a gente poder bater esse bate-papo com o pessoal aí que te segue no teu canal, né, e meu nome é Jair Almeida, então eu sou aqui do Rio Grande do Sul, somos vizinhos, sou historiador, professor e tenho alguns livros publicados na área espírita e também na área de história. E durante um bom tempo eu militei no movimento espírita federativo aqui no Rio Grande do Sul. Eu Hum, comecei a minha trajetória aí em 85, mais ou menos, né? 88 eu comecei a fazer palestras aqui, e aí me integrei no movimento espírita federativo, mas com o passar do tempo fui colaborador da federação aqui do Rio Grande do Sul, na sim. área do departamento doutrinário, e publiquei alguns livros também pela editora da Federação, mas em torno ali de 2007, 2008, 2009, por ali, eu comecei a questionar várias questões, né, sobretudo envolvendo um religiosismo no movimento espírita aqui do Rio Grande do Sul. E aí, com o tempo, eu fui me afastando desse movimento federativo e passei a atuar mais, a refletir mais numa vertente, né, que a gente chama de movimento espírita progressista, livre pensador, laico, aqui no Rio Grande do Sul. Que legal, Jerry. Jerry, tu tem contato então com o pessoal da CEPA aqui no Rio Grande do Sim, Sul? sim, claro. Em 2007, eu lancei em 2005 um livro chamado Filosofia da Convivência. Sim. E logo em seguida, assim, o Salomão, que eu já Ai, é um conhecia, querido. né? Aham, sim. Salomão eu conhecia na época quando eu comecei no movimento espírita aqui no Rio Grande do Sul, o Salomão estava saindo da federação, o Salomão e o Sim. Jones, né? Então, assim, eu não tinha tido um contato mais direto com ele, né? Mas em 2006, por aí, ele me ligou e me convidou para fazer uma palestra no Centro Cultural, que eu conhecia. Eu frequentava, quando ia a Porto Alegre, a CELC, lá, a Sociedade Espírita Luz e Caridade, que depois, né, virou o Centro Cultural Espírita. E eu me lembro que numa noite chuvosa, fria de inverno, né, eu fui fazer essa palestra lá no Centro Cultural e fui recebido pelo Maurício Herbert Jones, né? E eu conheci o Maurício das revistas Reencarnação, na época, quando ele era presidente da federação. Era um Sim. homem de que eu já tinha uma admiração muito grande, né, por ele. E ali nós tivemos a oportunidade de conversar depois da palestra, longamente, né? Foi uma conversa muito Que legal. agradável com o Jones, com o Maurício Herbert Jones, né, e com o Salomão e o Milton Medran Moreira. Sim, E querido. depois ficamos em contato e eu fiz outras palestras. O Milton e o Salomão fizeram palestras aqui na sociedade, aqui em Osório também, na Amor e Caridade, que é a sociedade que eu estou vinculado ainda. E então eu tenho esse contato. Eles foram fundamentais para oxigenar as minhas ideias, né? Foram Que fundamentais. bacana, né? Eu tinha sempre a impressão, a gente começou muito parecido, viu, GR, na mesma época. Eu também comecei em 85, por aí, daí logo depois eu já estava fazendo palestra também. E dirigi um grupo de estudos. E eu acho que um pouco antes eu já comecei a me afastar, mas e eu sentia uma coisa estranha que tu deve ter percebido também, como o pessoal da CEPA era interditado, assim, a gente não recebia notícia deles.
Eu exatamente, fui saber da existência deles depois que eu já tinha largado, me afastado totalmente. Que coisa incrível. exatamente. Inclusive, quando eu aceitei fazer a primeira palestra lá no Centro Cultural, eu aceitei assim meio receoso, né? Porque eu também Puxa tinha vida. mergulhado num movimento extremamente religioso e tinha toda uma crítica, né, ao Centro Cultural, ao espiritismo laico. O Maurício, o Salomão e o Jones não haviam conseguido se reeleger, né, na eleição, aí no final no início ali dos anos 80, e havia toda uma visão bastante preconceituosa, né? O pessoal era muito frio, isso eu ouvia muito, né? O pessoal é muito Sim. frio, só fala em filosofia, papapá. E eu tive uma visão completamente diferente. Eu me lembro ainda de uma frase do Jones, quando ele disse para mim assim: Olha, Jerry, nós aqui somos todos normais, hein? Querido! E, Não tenha medo, e ninguém come não tenha criancinha. medo, exatamente. E depois eu participei de eventos da CEPA também, né, da Confederação Espírita Pan-Americana, na época, né, hoje Associação Espírita Internacional. Participei de eventos também como expositor, como painelista lá, e foi maravilhoso, né, o São pessoal pessoas muito extremamente queridas. afetivo, muito querido, né, então eu continuo vinculado também, com muito carinho à Associação Espírita, a CEPA, né? Associação Espírita Internacional hoje. Como é que é? Me conta. Eu acho que é o título do teu livro, inclusive, né? Kardec e o Livre Pensar. Como é que a gente pode ser livre pensador dentro de um movimento tão cristalizado? Me Pois conta qual é. é o segredo, Jerry. Olha, tu sabe que eu não descobri ainda esse segredo, né? Nós Mas estamos assim, procurando. eu tô numa busca também, né? Na verdade, sim, esse título não é o título de um livro, né? Ah, perdão. Eu escrevi Não é, outros né? livros, eu escrevi Kardec e a Revolução na Fé, que eu diria que foi meu primeiro livro, foi aquele livro de Sim. transição entre uma visão mais um pouco mais conservadora, não tão conservadora, né? Porque eu já trabalhava questões filosóficas, mesmo publicando pela Federação, mas esse livro representou um processo de transição mesmo para uma vertente aí realmente progressista, né? Então, assim, a gente parte do princípio do estudo da obra kardeciana, né? E na medida que a gente vai estudando mesmo a obra de Kardec, no seu conjunto, de forma integrada, de forma problematizada, que é muito importante, a gente vai descobrindo um outro Kardec, né? Então, um Kardec que é, de fato, um livre pensador, que estimulou o pensamento, né? Sobretudo na Revista Espírita de 67, 1867, janeiro, quando ele escreve um artigo sobre o olhar retrospectivo sobre o Espiritismo, e no mês seguinte, de fevereiro de 1867, quando ele vai abordar aí, sim, enfaticamente a questão do livre pensamento, né? Dizer que o espírita deve ser um livre pensador. E isso confronta muito com o dogmatismo Hum, que está presente no movimento espírita federativo, hegemônico, né? Religioso, porque faz parte da religião ser dogmática, né? sim. Não há uma religião que não seja dogmática. A religião ela tem a pretensão de verdade absoluta. Então ela trabalha com dogma. Mas o espiritismo, e hoje eu tenho plena convicção, a partir do estudo da obra de Kardec, o espiritismo não é religião. Eu respeito muito quem pensa o contrário, né? Mas eu estou convencido, de fato, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Kardec sempre o chamou e o conceituou como uma ciência filosófica de consequências morais, mas é difícil você ter espaço no movimento espírita hegemônico, conservador, para criar um tipo de reflexão, né? Eu mesmo fiz
várias palestras, viajei, etc. Mas, assim, se você não falar em reforma íntima, não falar em Jesus, não falar não citar, não ter como referência Emmanuel, ou André Luiz, ou Joana de Ângeles, você começa a entrar no ostracismo, né? Uhum. Que eu acho que é bom até, né? É bom, eu pelo menos gostei, assim, né? Sim, o Botaram o ostracismo nome nos do... libertou, né? Isso, exatamente, né? Botaram... Os gregos antigos, eles escreviam num ostracon, né, o nome da pessoa para que a pessoa fosse esquecida, assim, né? Mas eu, curiosamente, Suzana, eu tenho recebido, inclusive, alguns convites para fazer palestras virtuais dentro do movimento espírita conservador, né? Olha, que Eu, bom. eu hoje eu falo sobre assuntos que me interessam, né? Sim. Então, assim, quando me convidam para falar sobre temas do Evangelho, que eu já sei o que eles querem, eu realmente eu não aceito, né? Eu tenho um tipo de reflexão que eu sei que não é, né, o que se gosta e vai gerar uma decepção, né? Então às vezes nem sempre, mas às vezes eu termino não falando porque eu já falei muito, né? Eu estou desde 88 falando, então Sim. chega um momento que a gente vai. Eu gosto de escrever também, né? Então é Tu um está espaço mais. canalizando para um outro lado agora, de repente. O que também não está fácil, porque as editoras, Sim. inclusive a editora que publicou meu livro mais recente, que foi de 2021, que é uma editora do Rio de Janeiro, que não é ligada ao movimento federativo, mas é uma editora conservadora também. E o meu livro mais recente, ela não, ela sabe aquela história do nós vamos fazer uma análise doutrinária, Sei, né? Sabe quando ele diz sei. assim, ó, nós vamos passar o livro para uma análise doutrinária. Doutrinário. Bom, É como aí a dizer gente já assim, ó. sabe. É como dizer, na volta a gente compra, quando a gente está com o filho. É Aí fogo. eu já senti o drama, né? Sim, sim. Então só faltou eu receber, e aí eu recebi mesmo um e-mail dizendo, olha, se você quiser escrever livro doutrinário e livro e romance, nós Olha, estamos abertos para receber, mas nessa linha aí não. Então eu agradeci, já tem uma outra editora que está interessada, ai, que bom. Vou ficar na então vamos torcida. lá. É. Parece que eles não querem que as pessoas, que o espírita, né, o indivíduo espírita, abra a cabeça, né? Porque ficam alimentando o espírita só com aqueles romances, com aquelas coisas, com aquelas. E aí, resultado, é o que a gente viu aí em 2018 e que a gente está vendo até agora, né, Gé? Exatamente. É muito É, triste. um movimento, assim, o pensamento religioso e o pensamento conservador, do ponto de vista político, ideológico, eles Sim. sempre foram muito próximos, né? Eles sempre Uhum. tiveram muito unidos, né? Sim. Dificilmente um pensamento progressista ele estava de mãos dadas com instituições religiosas dominantes. Isso na história praticamente a gente não encontra, né? O que a gente observa, mesmo na Igreja Católica, a gente teve ali o movimento da Teologia da Libertação, né, que Foram inclusive, sufocados, né? curiosamente, Uhum. exatamente. Então, a gente vai ter assim, mas observe que às vezes existem esses movimentos que são até mais, têm uma mente mais aberta, mais oxigenada, do que muitos daqueles que se dizem espíritas, né? E que às vezes têm uma visão profundamente fechada, dogmática, né? Se a gente pensar, por exemplo, editoras católicas que abriram espaços para a publicação de livros sobre teologia da libertação, que fazia uma crítica, faz uma É. crítica ao conservadorismo da igreja. Agora, no movimento espírita, a gente não vê isso. Você encobre um discurso que é para preservar a pureza doutrinária, entre aspas, né? E aí você fecha os canais
de diálogo, de reflexão, porque não tem problema a gente pensar diferente, né, Suzana? A gente Por pode ser um favor. movimento progressista, podemos, em algum momento, encontrar elementos de diálogo com um movimento federativo, religioso, etc. Não vejo problema nisso, né? Desde que eles não queiram nos converter, e, e eu Sim. imagino que a gente também não vai querer convertê-los, né? Não, não. Então, eu acho que existe esse processo de diálogo, mas esse diálogo ele é muito difícil, né? É muito difícil. Eu não consegui, até agora, não consegui de jeito nenhum. Eu meio que saí, sabe, Jerry? Eu meio que larguei, assim, larguei de mão mesmo. E Sim. não sei se eu quero voltar, viu, Jerry? Não, acho que não. Tô Pois feliz, é, tô feliz nessa trilha aí que eu tô trilhando. Não sei se eu vou claro. retornar, não. E Nós, depois que a gente entra num nível de reflexão, com uma autonomia, né, de pensamento, uma autonomia, eu diria assim, uma autonomia de pensamento com responsabilidade, né? Porque quando nós estamos discutindo sobre uma doutrina, a gente precisa ter honestidade intelectual, de refletir sobre os fundamentos, sobre a epistemologia dessa doutrina, respeitando os seus fundamentos, né? Mesmo que a gente possa discordar deles, né? E mesmo que a gente possa trazê-los, esses fundamentos, essa visão de mundo, para dialogar com o século XXI, que eu acho que é fundamental, né? sim, Então, eu vejo assim, que é preciso que a gente precisa fazer uma leitura disso de uma forma libertária, né? Oxigenando as ideias, não dogmatizando Kardec, né? Porque esse é uma proposta dele próprio, né? claro. Você tem que analisar tudo criticamente, e quanto mais ainda essa produção mediúnica aí que está aí, que é uma produção que já vem lá dos anos 30, né? Do século XX, na época do Getúlio Vargas ali ainda, né? A gente pensar o Brasil Coração do Mundo, que é um livro assim, Meu Deus, olha, nem deveria ser mais editado, né? esse livro tinha. Esse Esse livro livro é um é do suquinho Estado do Novo, fascismo. Sim. exatamente. Mas foi o fascismo do Estado Novo, Aham, né? Porque ele sim. foi publicado, se não me falha a memória, em 38. Foi exatamente 37, o Getúlio tinha dado o golpe do Estado Novo, né, do Sim. fascismo, né, trazer essa, esse fascismo da Constituição italiana, né, para cá, para a chamada Constituição Polaca de 37, e logo em seguida é publicado o Brasil Coração do Mundo. Quer dizer, ele estava em perfeita consonância com aquele Estado fascista do Vargas. Então, você vê, Não, é um tipo de literatura que hoje não deveria ser publicada. não, incrível. As pessoas tinham que ter um pouquinho de autocrítica, assim, sabe, de analisar a coisa. E aí, quando a gente aponta, nossa, daí nós estamos obsidiados, nós somos, sabe, baixa Não vibração. iremos não iremos para nosso lar, com Não, certeza. solar. Não, já me mandaram para um umbral ou lugar pior. Pior, para as cavernas. Sim, Eu acho tudo isso uma mitologia, sabe? sim, eu Eu também. acho uma coisa absurda, por exemplo, o que se fez, o que se fez, o que a literatura espírita fez com com a questão, por exemplo, do suicídio, tá? Ou com o Terrível. suicida, tá? Que você Uhum, é uma visão segregadora. É sim, vale dos suicidas, é vale dos tatuados, é vale, eu acho que deve ter até o vale dos historiadores também, tem o né? Vale dos Motoqueiros, Tem, tem. Ai, é isso é muito uma coisa triste, assim né? absurda, né? É uma coisa Que triste. é triste, sem É dúvida, né? É triste. triste, Porque o porque povo, as pessoas, assim, que não se dão o trabalho, ou às vezes por questões de vida mesmo, de não terem acesso a livros e tal, vamos estudar, ou a grupos de estudos, essas pessoas embarcam nisso. Embarcam, claro, compram essa ideia. E é, aí vira tipo um,
sei lá, um neopentecostalismo espírita, sabe? Exatamente. Isso vem atrasando, né? Eu acho que assim, o movimento espírita brasileiro, e de certa forma mundial, né? E mundial que eu digo porque foi fortemente influenciado pelo movimento espírita brasileiro, né? Eu tive em 2017 na Flórida, fazendo alguns seminários lá, e não é diferente, não é uma forte influência do Uhum, espiritismo brasileiro, né? Então, assim, o que a gente observa é que se isso. Hoje, a gente tem uma visão progressista, os coletivos, né, na internet, os coletivos espíritas progressistas, felizmente, né, estão ampliando, estão conquistando sim, novos espaços, e eu acho que esse é um ponto positivo, porque se nós nos mantivéssemos como estava antes, né, eu acho que. E hoje a gente está observando as instituições espíritas, casas espíritas, né, elas estão perdendo público. Isso aí é sim, identificado, inclusive, pelo próprio movimento federativo. sim. Muitas Não pessoas tem não, jovem? Jovem não tem. não têm. E depois as pessoas começam a ficar cansadas daquele discurso. Se você, em um ano, numa sociedade espírita, assistir palestra, você cansa de ver os mesmos assuntos, a mesma Aham, ênfase, sempre, é. entende? Você não oxigena as ideias. Não, é muito Então, isso vai cansando atrasado. o público. Vai cansando, vai desgastando, cristalizando, até que chega uma hora que quase não tem mais o que fazer, sabe? Só sair. Pessoal do movimento, muitos pensadores do movimento progressista estão com uma produção intelectual bem grande. Tem muito artigo saindo, pessoal se reunindo, fazendo livros de pesquisa. É bonito ver, sabe, Gé? Tu mesmo, né, que faz parte também com o teu trabalho de livros e tal. Então, eu acho que vai ficar uma coisa muito bonita. Vai ficar, assim, um legado muito bonito desse período, sabe? Eu espero que isso tudo, né, venha dar frutos e tal. Quando eu te disse que eu estou Exatamente. largando, eu não estou largando o espiritismo. Eu estou Sim, largando aquele processo e como tu disse, ir no centro espírita, eles te induzirem a tu falar aquelas abobrinhas lá que não tem cabimento, sabe? Ficar repetindo aquele enfoque que não tem cabimento mais, que não tem mais espaço na sociedade. A gente tem que entender isso, né? Então, isso eu exatamente. Eu acho que cansei. o Kardec, eu e outros tantos, né? Eu acho que todos nós que somos dentro dessa visão oxigenada, né? Nós consideramos que Kardec precisa dialogar com o século XXI, dialogar com outros saberes, né? Não se Sim. colocar como a verdade, né? Mas como A um fragmento, revelação é. a revelação, né? O consolador prometido por Ai, meu Jesus. Deus. Eu acho que esses discursos, inclusive, eu acho que Kardec tem uma parcela de responsabilidade, né? É, Porque porque essa visão de colocar o Espiritismo como consolador, uma terceira revelação, né, da lei de Deus e tal, eu acho que isso tudo terminou, de fato, estimulando uma vertente religiosa, né, e está aí, né, que está aí, né, que sim. sintonizou muito com aquela obra do Rustang, né, aquela obra horrorosa do Rustang, e abriu Nossa. espaço, desde a época lá do Bezerra de Menezes, e, e a gente está aí. Mas eu vejo que hoje, e eu acho que tu tem essa impressão também, Suzana, hoje nós estamos assim com uma abertura muito maior, né? Porque eu me lembro Sim. assim, nos anos 80, nos anos 90, falar numa sociedade sobre espiritismo laico, sobre o Centro Cultural Espírita, era assim um index proibitório, né? Era uma coisa, era quase uma santa inquisição se falar uma coisa dessa, né? É Sim, a como se gente você não. estivesse A falando um gente, palavrão. para Todo tu ter mundo uma ficava ideia, assim apavorado. para tu ter uma ideia, Gé,
onde eu moro, que é bem próximo de Porto Alegre, bem próximo, 30 quilômetros de Porto Alegre, 40, não é? As notícias da CEPA de Porto Alegre, do pessoal de Porto Alegre, dos seminários, não chegavam aqui. Eles cortavam. Uhum. Tipo, aqueles jornaizinhos informativos. O Jornal que Opinião. não chegava para nós. Nenhum artigo, nada. Naquela época não tinha internet. A gente se comunicava através dos informativos, dos jornaizinhos. Simplesmente era boicotado, literalmente boicotado. Se a gente não tivesse feito essa ruptura, eu acho que a gente ainda ia estar do mesmo jeito, entende? E tu sabe que o Rio Grande do Sul, os 3 estados do Sul, olha só, não é por acaso, né? Se a gente pegar os 3 estados do Sul, são os estados que têm uma visão muito mais conservadora em termos de Uhum. política, né? A gente já é claro, né? Meu E Deus. muito mais fundamentalista em termos políticos, e são os estados mais conservadores e mais retrógrados em termos de movimento espírita, São, né? comparando com o Brasil. Uhum. Tá? São, sim. Aqui é um Porque negócio se a gente difícil. pegar, por exemplo, São Paulo, mesmo São Paulo, a gente vai ter ali a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, que, embora fazendo parte do Conselho Federativo Nacional, ela tem uma autonomia de pensamento, ela se Sim, impõe essa autonomia. sim, Tá? eles fazem. Às vezes eu consigo ler alguns artigos, algumas coisas interessantes, sabe? Sem dúvida. Vindo deles, exatamente. Temos Querido, grandes nós temos companheiros 10 na USE. minutinhos, tá? Ok. Tá? Temos Viu como grandes dá para falar companheiros, né? bastante? Oi? Claro. Temos grandes companheiros, né, na USE, Sim. e que tem esse pensamento mais amplo, né, não esse pensamento fechado. Então, eu acho que esses movimentos, né, que nós temos participado, a gente tem acompanhado o teu canal também, né, que é uma vertente também importante, né, aqui do Rio Grande do Sul, né, que são poucos, né, aqui no Rio Grande do Sul é muito pouco a É, gente poder ter um contato com espíritas progressistas. Aqui ainda é muito fechado o movimento. Né? difícil, difícil. Difícil. Eu tô meio proscrita, na verdade, no movimento, mas enfim, é como eu disse, comecei a trilhar esse caminho e eu tô gostando pra caramba, Jé. Tô Uhum. gostando. Agora eu acho que nem se eu fosse convidada para voltar, eu não voltava. Sabe quando tu experimenta assim o frescor da não quero mais saber, sabe, Claro. daquela coisa, daquele formato. Não. E a nossa questão agora é também alguns espíritas questionam isso. Como é que nós vamos trabalhar a questão mediúnica? Porque muitos desses que saíram são médiuns Sim. potentes, médiuns assim de trabalho ostensivo. E aí não tem, como é que vão fazer? Eu tenho a impressão que vai se caminhar, embora eu acho que o movimento ele não deve se instituir. Acho que a institucionalização é um problema, ela traz alguns problemas. Sim, Tá? Mas, assim, eu penso que daqui a pouco os espíritas vão ampliar, outras pessoas vão se dando conta, e daqui a pouco nós vamos ter instituições é. como o Centro Cultural Uhum. e outros. Aqui em Osório, a mesma instituição que eu participo, ela é, embora seja vinculada à federação, mas ela é uma instituição que tem autonomia, né? E, e a gente procurou imprimir isso, né? Então, assim, eu penso que Vai esses acontecer espaços vão acontecer. naturalmente. Que coisa boa, né? É bom ouvir Que isso, é bom. bom a gente trocar essas ideias, assim. Porque às vezes gera uma certa dúvida, sabe? Às vezes a pessoa pensa, tá, mas como é que vai ser daqui um tempo? Eu acho que também agora.
é deixar rolar, é ver, usufruir tudo isso que a gente está construindo, né? Esses laços de amizade, de conhecimento que a gente tá trocando, e deixar ver o que vai, vamos deixar se Claro. levar, deixar a Porque vida me levar. a questão mediúnica ela foi muito rigorosamente afastada até Sim, dos preceitos que Kardec apresentou, né? totalmente Por exemplo, a afastada. questão de evocação é algo totalmente proibido dentro Aham, das instituições espíritas. Então, aquele modelo que Kardec tinha, que nós tínhamos lá no século XIX, mais familiar, né? Mais uhum, natural também, né? A sim, própria família se fazia esses contatos de uma forma tranquila, exato. natural, afetiva, né? E que isso mudou radicalmente depois com a institucionalização do espiritismo. Sim, mudou e afastou o médium. Aí, para tu poder desenvolver, tu tem que ficar lá 6 anos vendo aqueles polígrafos, aquelas. Ai, meu Deus, imagina. Querido, nosso Zoomzinho está aqui já apitando. Olha, Então, gostei muito de conversar contigo. A da gente mesma brincou que a forma. gente é vizinho, né? Deixa eu só contar, então. O GR mora no litoral e eu moro no campo. Então a gente não é vizinho, a gente mora um pouquinho afastado, mas é que aqui a gente brinca que todo mundo aqui é vizinho. Jerry, valeu mesmo, gostei de falar contigo. A gente vai voltar, eu vou voltar a conversar contigo Ah, sim, sim, vamos para o conversar. para o próximo semestre. Vamos alinhavar alguma outra coisa para a gente trazer aqui. Valeu mesmo. Um grande beijo para ti. Obrigado. Fica bem. Beijo, tudo bom. A gente se encontra por aí nessa luta que tá boa. A luta tá Tá boa. bom. Bom combate. Um bom combate. Um Tudo de bom, abraço. querido. Tudo de Tudo de bom a bom. todos.